Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Que bom ter você aqui em nosso canal. É muito importante que você observe aí se você já está inscrito em nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreve aí rapidinho e não se esqueça, ao final do vídeo, dá aquela curtida, pode ser até agora, né? Dá aquela curtida aí e comente o que você achou do vídeo. O vídeo de hoje está muito interessante, beleza? Então, vamos para o vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de 5 princípios para uma pregação bíblica. É muito importante que você preste bastante atenção em cada ponto que iremos ratificar aqui, ok? O primeiro ponto importante para uma pregação bíblica, ou o primeiro princípio, é que a Bíblia é a palavra de Deus. E isso deve estar na cabeça de todo pregador. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Porque se eu afirmo que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela vai ser de conveniência. O que foi interessante para mim, eu absorvo, o que não for, eu descarto. E não é assim que funciona. Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, e o versículo número 4, ele diz: tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, e os versículos 20 e 21, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana ou por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que coisa linda e maravilhosa! Então, o primeiro princípio é esse: a Bíblia é a palavra de Deus. O segundo princípio é que toda a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, toda a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta, ele diz lá que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em toda justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oh, glória! É assim que funciona. O terceiro ponto é: a Bíblia atesta a si mesma. O que é isso? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Fuja daquela ideia, corra desesperadamente daquela ideia. Não, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua interpretação da Bíblia. Eu leio um versículo, ela fala para mim de um jeito. Quando o outro irmão lê, fala de outro jeito. Não, esqueça. Pelo amor de Deus, isso não. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso fugir do que a Bíblia está dizendo. Eu não posso fazer um malabarismo teológico e dizer, não, ele quer dizer isso aqui não, meu irmão. O que a Bíblia está dizendo é o que ela está dizendo e ponto final. Não é a Bíblia que tem que se dobrar a mim. É eu que tenho que se dobrar à Bíblia, porque ela atesta a si mesmo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é a verdade absoluta. O quarto ponto: a pregação deve ser sobre o que diz a Bíblia. A pregação não tem que ser sobre mim. A pregação não tem que ser sobre B, C, D, F, G, H. Não, é sobre a Bíblia. A pregação tem que ser sobre a palavra de Deus. É interessante que quando nós olhamos para as Escrituras e vemos os profetas de Deus falando acerca de Deus, ele sempre inicia ou finaliza a sua mensagem afirmando: assim diz o Senhor. E é assim que nós devemos falar, assim diz a palavra do Senhor. E explicar o texto, apresentar o texto, aplicar o texto. Então, se você quer pregar
de modo bíblico, é necessário seguir esses princípios, que é muito importante. E o quinto, mas não menos importante princípio, a Bíblia é um livro sobre Deus. Nós vamos olhar para as Escrituras e vamos ver fatos históricos que ocorreram ao longo da história da humanidade. Nós vamos olhar para as Escrituras e nós vamos ver alguns pontos ou alguns traços que remetem à ciência. Mas a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de biologia, a Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para os homens através das Escrituras. Ok? Então, queridos, tá aí esses 5 princípios importantes para você aplicar na pregação. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.